Olá pessoal, leitura da palavra. Êxodo capítulo 16. Os israelitas murmuravam reclamando pão. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, e que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias dos meses segundos, depois da sua saída da terra do Egito, toda a congregação e os filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes trazido ao deserto para matardes de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente uma porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o seu Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. A quem somos nós para que murmureis contra nós? E disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação, os filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Deus manda cordolizes e maná. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis do pão. Sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordolizes e cobriram o arraial. Pela manhã já dizia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa moída, redonda, moída como geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse, pois, a Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dela, cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas, cada um tomará, para que os acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. E eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para que o dia seguinte. E criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. E eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretiam-se. Maná no sábado. E aconteceu que,
no sexto dia colheram o pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei. E o que quiseres cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobejar, guardar para vós amanhã, até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que no 7º dia que alguns dos povos saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede quanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá o pão para depois, para 2 dias, cada um que fique no seu lugar. Ninguém saía do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e ao seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nela um homer cheio de maná, e coloca diante do Senhor para guardá-lo para a vossa geração. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Êxodo capítulo 16. Deus abençoe.